O filho do famoso careca do INSS foi preso na manhã de hoje pela Polícia Federal no âmbito da operação que investiga as fraudes no INSS. Mas os nomes que mais interessam da operação da manhã dessa quinta-feira são outros. Adroaldo Portal, o homem que aparece na foto ao lado de Lula, e Roberta Luchinger, amiga de Fábio Luiz, mais conhecido como Lulinha, filho de Lula. Adroaldo já foi chefe de gabinete do senador Everton Rocha, do PDT, que também foi um dos alvos da operação dessa manhã. No caso do senador, o mandado foi de busca e apreensão na sua residência. Só que o ponto mais importante dessa história não é aquilo que Adroaldo já foi, mas o cargo que ele estava ocupando até hoje de manhã, o de secretário executivo do Ministério da Previdência do governo Lula. O secretário executivo é o segundo na hierarquia da pasta. Ele está abaixo apenas do próprio ministro-chefe, que atualmente é Volney Queiroz, o cara que foi colocado por Lula no cargo para substituir Carlos Lupe após o escândalo dos descontos ilegais no INSS ter vindo à tona. Adroaldo foi afastado do cargo e agora está em prisão domiciliar por conta do seu suposto envolvimento no esquema. Segundo matéria do Metrópolis, a PF teria encontrado em um disco rígido apreendido na casa do careca do INSS planilhas com comprovantes de pagamentos de propina no valor de R$50 mil a Adroaldo. Parece piada, mas o caso do secretário executivo foi noticiado dessa forma pela Globo News na manhã de hoje. Gente, a operação do INSS já provocou a primeira baixa no governo. O ministro da Previdência, Volney Queiroz, demitiu o seu número 2, o secretário executivo Adroaldo Portal. O Adroaldo foi alvo de mandado de prisão e também de afastamento por suspeitas de envolvimento nesse esquema de desvios do INSS. A coisa é tão grave que, na própria nota, o ministro da Previdência ele diz que depois de ter conhecimento do teor das suspeitas contra o Adroaldo, teve que demiti-lo, Anunciou essa demissão. Pois é, em vez de começar dizendo que o secretário executivo do Ministério da Previdência foi preso e que, por conta disso, foi afastado do cargo, a jornalista faz parecer que foi uma iniciativa do ministro a decisão de demiti-lo. Vem cá, o que esse pessoal esperava? Que o cara fosse preso, no caso dele, uma prisão domiciliar, e que o ministro ainda lhe desse um notebook para levar para casa para continuar trabalhando dentro do governo? E o ministro Volney Queiroz ainda teve a cara de pau de dizer na manhã de hoje: seguimos nessa mesma toada de buscar os responsáveis. Este governo não protege ninguém. Como assim não protege? O cara estava até ontem no segundo cargo mais importante da Previdência desse país e se não tivesse sido preso na manhã de hoje, continuaria trabalhando normalmente. A operação realizada na manhã de hoje deixa ainda mais claro o quanto é falsa a narrativa de Lula e de seus aliados de que esse tipo de escândalo só aparece no seu governo porque o seu governo é que investiga. Meu amigo, até o momento todos os fatos que vieram à tona convergem para um esquema envolvendo partidos e pessoas aliadas do próprio presidente. E é aí que entra o segundo nome que mais interessa dessa operação de hoje, o de Roberta Luchinger. Há 2 dias foi revelado que documentos da Polícia Federal apontam que o próprio filho de Lula, o Fábio Luiz, viajou com o careca do INSS para Portugal de primeira classe em novembro do ano passado. Segundo um ex-funcionário do careca do INSS, essa foi apenas uma das viagens que os dois fizeram juntos e ainda supostamente havia aquela mesada de R$300 mil por mês. Essa história da suposta mesada se encaixa com a história que envolve Roberta, um dos alvos da operação de hoje. Segundo matéria do portal Metrópolis, documentos da Polícia Federal revelam que o careca do INSS mandou R$1,5 milhão para ela, a empresária Roberta, que coincidentemente é amiga de Fábio Luiz, e em uma dessas transferências o careca ainda explicava que o dinheiro era para, abro aspas, o filho do rapaz. Fecho aspas. Em um trecho da decisão do ministro André Mendonça, é dito o seguinte, abro aspas mais uma vez. Em outra mensagem apreendida, Antônio Camilo, que é o careca do INSS, faz referência à necessidade de se fazer mais uma parcela de R$300 mil. Ao ser indagado por Milton, que é o contador do careca, acerca de quem seria o destinatário dos valores, Antônio Camilo responde: o filho do rapaz. Fecho aspas. Só que apesar de Roberta ter sido um dos alvos da operação deflagrada na manhã de hoje,
Lulinha não foi. Vale lembrar que Fábio Luiz já tem uma estranhíssima história de ascensão como empresário no passado, coincidentemente no período em que Lula foi presidente em seus 2 primeiros mandatos e coincidentemente recebendo aportes milionários de empresas beneficiadas diretamente por decretos presidenciais. Eu já fiz um vídeo sobre isso na metade do ano passado, mas a história é tão curiosa que eu vou até recontá-la em um vídeo especial neste final de ano. Enfim, o fato é que a citação de Lulinha nesse escândalo do INSS escancarou ainda mais a blindagem do governo aos seus integrantes e aliados e reforçou ainda mais a farsa da procura por culpados. Na CPMI do INSS, o governo atuou como nunca para garantir que a convocação de Fábio Luiz fosse rejeitada. Posteriormente, o diretor-geral da PF, André Rodrigues, que foi colocado por Lula no cargo, ao ser questionado sobre o fato de Lulinha ter sido mencionado, respondeu que infelizmente surgiu essa possibilidade e que não poderia comentar pelo sigilo da investigação. Eu não sei você, mas eu fico aqui pensando, se com um militante colocado por Lula para chefiar a corporação a história já está assim, imagine como estaria o cenário hoje se o comando estivesse nas mãos de alguém verdadeiramente responsável e imparcial. Bom, curiosamente, hoje mesmo, próximo ao meio-dia, Lula participou de uma entrevista coletiva com jornalistas em Brasília. E a primeira pergunta foi justamente sobre esse assunto. A resposta foi com as mesmas narrativas de sempre. Bom dia, presidente. A Polícia Federal deflagrou hoje uma nova fase da investigação sobre a fraude do INSS, envolvendo o vice-líder do governo e prendeu o número 2 do Ministério da Previdência. Os descontos indevidos, embora tenham iniciado no governo Bolsonaro, dispararam muito no seu governo. O presidente da CPI do INSS, o senador Carlos Viana, ele afirmou na comissão parlamentar que ouviu o relato de uma testemunha que apontava uma parceria comercial entre o careca do INSS e o seu filho Fábio, para atuar no Ministério da Saúde. Além disso, a comissão e a Polícia Federal têm investigado a entidade da qual o seu irmão é dirigente. Eu queria saber a sua opinião sobre esses fatos, presidente. Olha, veja, primeiro, o que eu posso te dizer de opinião é que a decisão de apurar esse fato foi do governo. Aí, por que demorou? Demorou porque, como a gente não quer fazer pirotecnia, a gente queria investigar com seriedade, a nossa querida Ministério da Controladoria Geral da União levou praticamente 2 anos fazendo investigação. Porque seria muito fácil você fazer uma denúncia e não apurar. E a operação demorou. E foi nós do governo que tomamos a decisão de comunicar à sociedade brasileira os desfeitos. E é importante lembrar que eu queria que nós convocássemos a CPI. Seria a primeira vez que o governo poderia convocar uma CPI. Aí o pessoal entendeu que não era correto o governo fazer uma CPI e deixou a oposição fazer a CPI. Mas eu achava que, como nós tínhamos descoberto a denúncia, a bandidagem, a corrupção, a roubalheira, a gente tinha que fazer a CPI. E eu tenho dito para os meus ministros, tenho dito para as pessoas que participam da CPI, é importante que haja seriedade para que a gente possa investigar todas as pessoas que estão envolvidas, todas as pessoas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Se tiver meu pai, que já morreu, não. Sabe? Se tiver o Haddad vai ser investigado. O Ricota, com essa seriedade, vai ser investigado. Isso é o que ele diz. Mas, na prática, a sua base tentou barrar a abertura da CPMI, tentou assumir o controle sobre a presidência e a relatoria e, durante os trabalhos da comissão, lutou para barrar a convocação e, consequentemente, blindar cada nome relacionado ao PT ou diretamente a Lula, como foi o caso do seu próprio filho. O golpe está aí. Cai quem quer.